você precisa meditar nas palavras de Cristo. E elas, biblicamente falando, o Evangelho é uma pessoa. Paulo diz a Tito que a graça foi manifestado. Graça é uma palavra feminina, mas referindo-se a Cristo, como diz que a graça foi manifestada, porque Jesus encarnou a graça de Deus entre nós. Jesus entre nós é o favor de Deus. E quando lemos os 4 registros da ressurreição de Jesus, é perceptível a importância que o Novo Testamento dá à ressurreição de Cristo. A minha mensagem, a nossa mensagem seria incompleta se anunciássemos apenas a morte de Jesus. Se nos alegrássemos apenas com o nascimento de Jesus, nossa alegria também seria incompleta, porque nascer qualquer um nasce. Morrer por causas nobres, há muitos mártires na história da igreja e na história da humanidade que se fizeram mártires por uma causa, mas ressuscitar como Jesus ressuscitou, só Jesus e mais ninguém. Veja a importância que o Evangelho dá, que os registros do Evangelho dão. Os 4 evangelistas têm muitas diferenças, mas todos destacaram a ressurreição de Jesus. E em Mateus 28, eu quero pregar para vocês essa noite sobre, ou subordinado a um tema: vivenciando a ressurreição de Cristo. Glória! Como eu sei que a ressurreição de Jesus é realidade na minha vida? Como sei que não sirvo ao Cristo vivo? Como é sabido dos que me cercam que o Espírito que me enche é o Espírito do Cristo ressuscitado? O Salmo 115 diz, qualquer Bíblia cristã, se você quiser tirar suas dúvidas, você pode abrir no Salmo 115 que diz: tornem-se semelhantes aos ídolos aqueles que diante deles se prostram. Porque os ídolos têm boca, mas não fala, têm olho, mas não vê, têm pé, mas não anda, têm mão, mas não apalpa. Tornem-se semelhantes aos ídolos aqueles que os servem. Ídolos não têm sensibilidade para com o que de fato é vivo. E nós servimos ao Cristo vivo. Logo, a maldição do Salmo 115 é: quem se prostra perante coisas, imagens de escultura ou qualquer tipo de ídolo, a maldição sobre os tais, que está no Salmo 115, é se tornar semelhante a estes, porque ídolos não têm sensibilidade para com a vida. Ídolo não tem em si mesmo vida. Como eu sei que eu tenho em mim o Espírito do Cristo vivo? Lembremos-nos de 1ª Epístola de João, capítulo 3. João disse: filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ele está dizendo que pós a ressurreição do nosso corpo, quem morreu, e pós transformação do corpo no dia do arrebatamento, quem estiver vivo. Para João é um mistério o que há de ser. Se bem que Paulo explica isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. E João, ainda com uma revelação progressiva, ele diz: sabemos que somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos de uma coisa: quando Ele vier, o veremos como Ele é, e seremos semelhantes a Ele. Aí eu pergunto para a igreja: Jesus está vivo? Jesus está vivo. Jesus está vivo. O Salmo 115 diz que quem adora ídolos mortos, deuses mortos, vai se tornar morto, igual aos ídolos que adoram. E 1 João capítulo 3 diz que nós nos tornaremos semelhantes ao Cristo que adoramos. Então, escatologicamente falando, o futuro da igreja é se tornar semelhante ao Cristo que ela adora, mas já é possível hoje, já é possível agora, vivenciar
evidenciarmos a ressurreição. Evidenciarmos entre as pessoas o dia de Mateus 28. Não vivenciamos a ressurreição apenas num dia de domingo, onde pela manhã viemos à escola dominical e à noite num culto festivo. É o dia da ressurreição. Irmão, tu tem que confessar que tem dia que tu vem para a escola dominical e para o culto à noite, tu nem lembra que foi o dia da ressurreição. Porque vivenciar a ressurreição está além de data fixa em algum calendário. Vivenciar a ressurreição de Cristo está além de 2 horas culticas. Está além de 2 horas desse interlúdio místico que nós nos reunimos e cultuamos a Deus. O que tem a ver esse texto conosco? De que forma esse texto é encarnado em mim? Eu vivo esse texto. Em primeiro lugar, vivenciamos a ressurreição quando reconhecemos que não estamos no controle. Se não, vejamos, as primeiras pessoas ao redor de Jesus, na sexta-feira, estavam cuidando de assuntos que envolviam a morte dele e preparar um local para comemorar a Páscoa. Na Páscoa ele confirma que morrerá. Na ceia ele confirma que dará a sua vida. De repente, essas mesmas pessoas que na sexta-feira estavam obrigados a lutar por assuntos concernentes à morte, mesmo lutando entre si, e depois que Jesus morre, estão se esforçando para tirá-lo da cruz, estão se esforçando para sepultá-lo em um local nobre. No domingo agora, eles têm uma mudança de 180 graus e têm que ouvir e cuidar de assuntos concernentes à vida. Uma mudança drástica de uma sexta para o domingo. Por quê? Porque eles não estavam no controle. No sábado viram a morte, no domingo estão tentando se acostumar. Na sexta viram a morte, no sábado estão tentando assimilar. No domingo, diz o texto, versículo 1, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Lucas 24, Marcos 16 e João 20 diz que esse ir ver o sepulcro é com a intenção de perfumar o corpo de Jesus. Ainda estão pensando em morte. Você precisa meditar nas palavras de Cristo você precisa meditar nas palavras de Cristo você precisa meditar nas palavras de Cristo